Oi, pessoal. Bom, eu fiquei muito surpreso com o resultado do Mussum, o Filmes. Isso porque a gente sempre espera desse tipo de material, né, que é uma cinebiografia, que o diretor ele tem uma abordagem mais protocolar possível. De uma certa forma, o filme ele segue um pouquinho um esquema, assim. Ele traz a história do Mussum numa ordem cronológica, apresenta ali a infância dele na periferia do Rio de Janeiro, o trabalho dele como músico, como sambista, né, e como ele conciliou esse trabalho com aquele que foi o que garantiu a ascensão dele como artista, que foi o trabalho dele com os Trapalhões na TV. Além disso, é um filme que tem sim um certo tratamento pasteurizado com algumas situações, ele evita polêmicas, ele evita falar, por exemplo, da questão do preconceito, no humor especificamente, os conflitos do Mussum e dos integrantes ali, internamente, os conflitos internos ali entre os Trapalhões. Acontece que eu acho que com toda essa estrutura de praxe e com tudo aquilo que a gente espera de bom e ruim nesse tipo de filme, o Mussum Filmes ele tem algo que torna ele diferente de outras obras. Acho que o ponto mais acertado ali da direção do Silvio Guindani é quando ele evita trazer o Mussum Filmes para um dramalhão, né? Apesar de ter momentos de forte emoção no longa, boa parte da projeção o diretor ele adota um tom mais leve, mais bem-humorado, torna a sessão mais divertida, né? Faz com que o filme tenha um tom que é próprio do seu biografado. O Som Filmes é um filme muito solar. Interessante até mesmo, por exemplo, como o Guindani ele utiliza a reprodução das esquetes dos Trapalhões, como ele intercala os momentos da vida do Mussum com alguns esquetes dos Trapalhões, né? Isso tudo fazendo que o filme seja um filme divertido de se assistir, apesar de ser uma obra que tem uma carga de emoção muito forte também. Outro ponto que conta muito a favor do filme do Mussum é a presença do seu elenco. Assim. O Ailton Graça é incontestável, assim, o nome do filme. Ele dá vida de maneira extraordinária ao Mussum, forma aquela figura numa figura humana, ele consegue mesclar humor e comédia ao mesmo tempo, consegue trazer alguns elementos que fazem a gente reconhecer o Mussum, mas ao mesmo tempo não torna aquilo ali uma caricatura. A maneira como ele domina a tela, né? Assim, do lado do Ailton Graça a gente tem o desempenho excelente da Cacau Protásio e da Neuza Borges, que interpretam a Malvina, a mãe do Mussum, em momentos diferentes ali da vida da personagem. Atuações muito distintas uma da outra, elas conseguem encontrar um ponto ali de comunicação. Muito bom a gente poder ver a Cacau num outro tipo de trabalho, que não seja uma variação daquilo que ela faz ali no Vai Que Cola. E a Neuza Borges, ela tem a cena que talvez seja a cena mais emocionante desse filme, né? O Mussum Filmes ele é marcado pela presença de figuras muito importantes na história da cultura popular brasileira. Elza Soares, Alcione, Garrincha, Grande Otelo, o diretor Maurício Sherman, Chico Anísio, né? Todos eles figuras que fizeram parte da história do Mussum. E é interessante como isso já foi feito em outras cinebiografias, inclusive cinebiografias brasileiras, e às vezes em alguns momentos isso me causa um certo incômodo, porque fica parecendo aquela coisa de agora aparece fulaninho de tal que a gente conhece. Aqui não me causa muito estranhamento, assim. É tudo muito orgânico, porque os atores que são escolhidos para viver esses personagens, todos eles estão muito bem em cena. Só para destacar alguns nomes, por exemplo, a Larissa Luz como Elza Soares, o Nando Cunha como o Grande Otelo, o Paulo Matias Júnior como o Maurício Sherman. Todos eles, quando eles aparecem, e são breves momentos que eles aparecem no filme, interpretando essas figuras, é sempre muito bom. É um filme perfeito? Não é um filme perfeito. Acho que como a maioria desses projetos da Globo Filmes, que a gente já sente ali que tem uma ambição de estender aquela narrativa numa minissérie futuramente, eu acho que o Mussum Filmes ele tem grandes problemas na montagem. Em muitos momentos a gente percebe cortes muito abruptos, em que existe uma transição muito abrupta de uma cena para outra, quando, por exemplo, na cena anterior a gente tem um momento de forte emoção, a gente rapidamente é cortado nesse sentimento para uma outra cena que
tem uma atmosfera completamente diferente. Então eu acho que ele tem esse problema ali na organização dessa história, mas que não chega a prejudicar a experiência de maneira geral, porque eu acho que tem outras questões que acabam prevalecendo e que tornando a experiência muito gratificante. E de uma maneira geral, o saldo é muito positivo. O Mussum Filmes é um filme alegre, é um filme bem-humorado, que faz a gente ficar pra cima, que ao mesmo tempo tem momentos de emoção muito sincera, genuína, e que tudo isso é conduzido de maneira exemplar pelo elenco, sobretudo pela Ailton Graça, pela Cacau Protásio, pela Neuza Borges. E eu acho que se destaca entre essas produções, entre essas cinebiografias brasileiras que a gente tem visto. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Diz aqui nos comentários o que vocês estão esperando aí do Mussum, o Filmes. Não se esquece de dar like na gente, de compartilhar esse conteúdo com quem vocês acham que possa se interessar por esse assunto, de seguir a gente aqui no Instagram, de acompanhar a gente no www.chovendossapos.com.br, também acompanhar a gente lá no YouTube, no Facebook. Eu sempre falo isso, sempre peço isso, porque esse tipo de ação ele é muito importante para quem faz conteúdo nas redes sociais, porque ajuda a gente a chegar a pessoas que eventualmente não conhecem o trabalho da gente e faz com que a gente cresça. Nós somos pequenos produtores de conteúdo, faz com que a gente cresça. Então, se vocês gostam, apoiem, deem o suporte, porque é sempre muito importante.